não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. O canal tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoies e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! As figuras geométricas também têm uma coisa, quer dizer, embora você possa montá-las na sua imaginação, quer dizer, não é que você vai encontrar um triângulo, encontrar um quadrado, não, você o concebe na sua mente. Você não pode dizer que ele é inteiramente uma criação da mente humana. Por quê? Porque essas figuras são rebeldes à vontade humana. Elas têm as suas regras próprias, que são invioláveis. Quer dizer, se você dá um quadrado, por exemplo, e corta ele na diagonal, você vai obter sempre necessariamente um triângulo isósceles e não outra coisa, mesmo que você queira encontrar. Quer dizer, quando você concebe o quadrado, a partir da hora que ele está concebido, não é mais você que está no comando, mas é o próprio quadrado. Ele tem as suas exigências internas, ele tem uma espécie de resistência, assim como os simples números, as quantidades. Quer dizer, você dá duas quantidades, a soma vai dar x e não y. Então, nós podemos dizer que essas realidades matemáticas, elas têm uma forma de existência que não é nem a do mundo sensível, do mundo físico, e nem a dos pensamentos humanos. Os pensamentos humanos, afinal de contas, obedecem à nossa vontade. Nós podemos pensar o que nós queremos, tá certo? Mas, quando você está lidando com figuras geométricas ou com quantidades, não, aí a coisa tem um limite, tá certo? Então, como este mundo matemático, geométrico, não é totalmente servil à mente humana, como ele tem uma estrutura, uma espécie de rigidez própria, então a gente entende imediatamente que existe uma espécie de realidade objetiva, embora eles não tenham existência corpórea, tá certo? Eles nos resistem tanto quanto um corpo resiste à penetração. Você não pode fazer com que dois corpos se interpenetrem, tá certo? Então, quer dizer, tudo isso fazia dessas realidades geométricas um símbolo ideal do mundo inteligível, tá certo? Isso também se devia ao fato de que, para você passar do conhecimento dos corpos sensíveis ao conhecimento das realidades matemáticas, você tinha que subir um grau na escala de abstração. O que é abstração? Abstração consiste em você considerar uma coisa separadamente da outra quando na realidade elas estão juntas. Ou, ao contrário, juntá-las quando na verdade elas estão separadas. Ou seja, a abstração é uma capacidade que o ser humano tem de modificar mentalmente a realidade para poder compreendê-la desde aspectos que não se oferecem imediatamente à sua percepção. Então é claro que você pode operar a abstração em cima de qualquer coisa, não é isso? E de fato nós o fazemos o tempo todo. Por exemplo, quando você está usando uma mesa ou uma escrivaninha, essa mesa foi feita, vamos dizer, de uma árvore, e essa árvore naturalmente tinha lá as suas propriedades, né, suas características próprias, mas você não está interessado nessas características no instante que você usa a mesa. Você pode usar uma mesa perfeitamente bem sem saber de qual árvore ela foi feita. Então, isso quer dizer que você está olhando um pedaço de árvore, mas você só o está olhando sob o aspecto da função que ele pode desempenhar dentro do mobiliário, e não sob o aspecto de como essa árvore cresceu, em que terreno ela se dá, quanto tempo é a germinação dela e assim por diante. Então, isso já é abstração. Quer dizer, o processo abstrativo é, por assim dizer, natural e espontâneo no ser humano. Nós separamos e juntamos, né, mentalmente aquilo que nos interessa. E
essa capacidade de abstração, então, ela tem graus. Quando você separa, vamos dizer, um corpo sensível da sua forma. Então você vê, por exemplo, várias bolas, uma feita de pedra, outra feita de madeira, outra feita de borracha, e assim por diante, e você faz a abstração dos materiais que compõem as bolas e começa a pensar apenas a forma esférica em si mesma, né? Então, isto é um grau de abstração, o grau mais elementar que existe. Quer dizer, quando, por exemplo, você vê um animal e leva em conta nele somente aqueles traços que ele tem em comum com outros animais da mesma espécie, e começa a pensar em termos de espécie e já não dos indivíduos concretos, então essa é, vamos dizer, uma abstração elementar. Mas existe um segundo grau de abstração, onde você lida somente com as formas abstratas e já não leva em consideração absolutamente os elementos sensíveis dos quais aquilo foi extraído. É exatamente o que se faz em geometria. Em geometria estuda as propriedades das figuras em si mesmas, sem levar em conta os materiais dos quais se compunham, vamos dizer, as versões ou as encarnações dessas figuras no mundo sensível. E existe um outro grau ainda de abstração, onde você, percebendo as propriedades comuns das várias figuras, você começa a conectar essas propriedades umas com as outras, já sem levar em conta sequer as figuras. Tá certo? Então, onde você está tentando penetrar leis mais permanentes que constituem todo o universo geométrico, já sem precisar levar em conta esta figura, aquela figura, outra figura. Então, esta passagem, vamos dizer, da percepção concreta para o pensamento abstrato, era vista ali na escola platônica como uma espécie de aprendizado disciplinar. Quer dizer, as pessoas tinham que aprender a passar do mundo sensível para o mundo inteligível e operar com graus de abstração cada vez maior. Então, este simples processo de abstração funcionava para a escola platônica como um símbolo da ascensão da alma desde a condição carnal até o mundo divino. Mas, naturalmente, não é a mesma coisa, né? Percebemos que existe uma similaridade, quer dizer, você está indo, né, do mais sensível para o inteligível, tá certo? Então, isso não quer dizer necessariamente que o inteligível seja espiritual em si mesmo. Eu digo, eu não vejo o que um quadrado possa ter de espiritual, ou o que o teorema de Pitágoras possa ter de espiritual. É apenas geométrico, é apenas, vamos dizer, figuras abstratas, tá certo? Mas a escalada do nível de abstração parecia, então, aos pitagóricos e platônicos, uma imagem, um símbolo da escalada do homem desde a sua condição carnal até o mundo divino. E este simbolismo fez, então, com que estas ciências geométricas, matemáticas, adquirissem um prestígio enorme, prestígio já de uma coisa divina. Tá certo? Na própria escola platônica, a escola pitagórica, que antecede o platonismo, já existe a ideia de que Deus criou o mundo mediante leis matemáticas, ou seja, de que os números, as formas, as proporções são, por assim dizer, o segredo por trás de tudo. São as leis divinas que estão por trás de tudo. Isso não quer dizer que a escola pitagórica conhecesse essas leis, tá certo? E nós podemos ver facilmente que uma determinação divina, uma ordem divina, não pode jamais ser reduzida aos seus aspectos matemáticos ou geométricos. Por exemplo, quando você lê no começo da Bíblia o Fiat Lux, faça-se a luz, não é isso? Quer dizer, ainda que nós possamos compreender a luz matematicamente, quer dizer, reduzi-la a uma série de fórmulas, a passagem da inexistência da luz à sua existência não pode jamais ser considerado um fato de ordem geométrica ou matemática. Quer dizer, a noção de existência é completamente alheia ao mundo matemático. O mundo matemático lida apenas com formas, quantidades e relações. Algo como existir ou não existir é absolutamente indiferente às matemáticas. Qualquer cálculo que você faça,
né? Ele, mas ele tem a sua estrutura interna e tem o seu resultado fatal, independentemente de se existem ou não existem objetos naquela quantidade ou com aquela forma. Então, vamos dizer, um equivalente matemático do conceito de existência é absolutamente impossível. Tá certo? No entanto, pode-se imaginar, pode-se conceber que o conteúdo, a regra, a lógica interna, tá certo, das leis divinas é de ordem matemática. Mas ainda falta muita coisa para que o mundo matemático seja efetivamente um mundo divino. Então, ele era um símbolo, tá certo? Apenas um símbolo, mas, como todos os símbolos, ele adquire algo do prestígio da coisa simbolizada. Tá certo? Então, vocês viram que ritos religiosos, em toda parte, com muita frequência, são moldados segundo uma fórmula geométrica. Certos movimentos que você faz, né, como, por exemplo, o do imperador chinês, que ao acordar de manhã ele tinha que percorrer os 4 pontos cardeais. Quer dizer, ele está percorrendo um quadrado. Esse quadrado não existe na realidade. Não há um mundo quadrado, né? Tá certo? Não há um mundo quadrado e não há um mundo esférico. Tudo que existe no mundo sensível vamos dizer, é impreciso e aproximativo. Mas nós podemos conceber essa ideia, vamos dizer, das direções maximamente distantes. Norte, sul, leste, oeste. Né? Tá certo? Se você for procurar nessas 4 direções algum elemento sensível, algum corpo que esteja lá demarcando as 4 direções, você não encontra nada. Então, vamos dizer, é uma forma geométrica que você impôs à realidade. Não é isso? A forma, vamos dizer, em cruz das catedrais da Idade Média, a mesma coisa. A cruz é um elemento geométrico. Né? E você vai no mundo islâmico, a famosa circunambulação da Kaaba. Quer dizer, você vai percorrer um círculo em torno, né, daquele templo onde tem aquele famoso meteoro, né, que caiu já no tempo de Abraão. Né? Esse círculo também não existe, quer dizer, é uma forma geométrica que você projeta no terreno e você tenta caminhar, né, mas de uma forma que será não exatamente circular, porém mais ou menos circular. Também as formas, vamos dizer, da arte, né, eu já mencionei até num outro curso, a famosa obra de Wilhelm Worringer, do estilo gótico, onde ele mostra que quanto mais primitiva é uma cultura, mais a sua arte tende a assumir formas geométricas. Porque é a coisa mais fácil você perceber. É mais fácil você desenhar um quadrado do que você desenhar um urso. Não é isso? É mais fácil você desenhar, vamos dizer, uma bola do que você desenhar uma pera, ou uma banana, ou uma maçã. Não é isso? Então, quer dizer, a própria simplicidade da forma geométrica marca esse predomínio. Tá certo? Também, diz o Worringer, que o privilégio dado nessas culturas antigas à arte geométrica é uma espécie de autodefesa da inteligência humana contra a confusão do mundo das formas sensíveis. Se você andar 3 metros para dentro de uma densa floresta, você já não sabe mais a forma de nada. Você perde o senso da forma e tudo vira de uma imensa confusão. Tá certo? E para tribos que vivem imersas nessa confusão da floresta o tempo todo, então o mundo geométrico é evidentemente a maneira que eles têm de obter uma orientação ali. Então, este senso de orientação que nasce da pura inteligência humana e é sobreposto às formas naturais, ele adquire também para essas culturas um sentido de defesa e de segurança. Quando você observa que na maior parte das tribos primitivas, né, as tabas, os aglomerados humanos tendiam a se dispor em círculo, como que fechando a comunidade contra o universo de fora, né, você vê que a ideia da fundação da cultura corresponde, vamos dizer, a uma primeira geometrização do espaço.
tá certo? A uma ordenação do espaço. Quer dizer, no meio do caos natural, você impõe, né, uma forma que corresponde, vamos dizer, à inteligibilidade humana, à inteligência humana. Então, tudo isso que já vinha desses elementos primitivos e que se condensa, por assim dizer, doutrinalmente no pitagorismo e no platonismo, faz com que a ideia das figuras geométricas tenha uma carga simbólica, né, que sugere para os seres humanos uma aproximação maior do mundo divino. Né? Então você tem como se fosse três mundos. Você tem aqui o mundo das formas sensíveis, embaixo você tem em cima um mundo divino inatingível e no meio você tem o mundo das formas inteligíveis, que ainda não é um mundo divino, mas já indica na sua direção. Estão acompanhando direitinho? Então, esta ideia, ela foi levada até um certo ponto na antiguidade grega, mas depois teve de ser abandonada pelo simples fato de que os recursos matemáticos que você tinha não eram muitos, não, os cálculos eram muito complicados, porque você fazia cálculos somando pontinhos, né? Então, a possibilidade da aplicação disso ao mundo das ciências naturais era remotíssima. Quando, ao longo dos séculos, a técnica matemática vai progredindo, e surge, enfim, a ideia de aplicá-la ao estudo das ciências naturais, o que acontece? Acontece um retorno do platonismo. Quer dizer, o mito das formas geométricas como sinais do mundo divino volta com toda a força. E Galileu já afirma claramente que Deus escreve o mundo com caracteres matemáticos. Então é como se fosse uma tardia vingança de Platão em relação a Aristóteles, porque Aristóteles colocava em dúvida a possibilidade de uma ciência física matemática. Quer dizer, na natureza não existem formas puras. Formas puras são só na inteligência humana. Então, o estudo da natureza por meios matemáticos iria render muito pouco. Mas, de repente, com Galileu e, sobretudo, com Newton, se espalha a impressão de que a ciência realmente havia captado as leis fundamentais do universo e essas leis se expressavam matematicamente. Então, isto é um elemento totalmente novo, né, no mundo da ciência. Quer dizer, não é novo porque tinha um precursor, Platão, mas Platão só tinha teoria, só tinha ideia. É como prática, quer dizer, a existência efetiva de uma ciência matematizável aparece exatamente nesta fase que nós estamos falando. Mais ainda, isto coincide com uma espécie de matematização geral da vida social. Por quê? Por causa do progresso do comércio. Então, até um certo ponto, você vê que a ideia de riqueza ou de bens tem ainda para os homens da Europa, vamos dizer, uma figura sensível, corporal. Quer dizer, ter bens é ter certas coisas. Não é isso? Você pode ter muitas vacas, você tem uma grande extensão de terra, ou você tem uma certa quantidade de metais. Mas surge um momento em que a ideia da riqueza se desvincula de qualquer substrato material. E isso acontece quando começa a surgir o sistema bancário. Um poderoso estímulo para o sistema bancário foram as cruzadas. Quer dizer, os indivíduos que se inscreviam para ir nas cruzadas, eles não poderiam carregar as suas riquezas consigo. Então, quer dizer, o sujeito saía de Bremen, na Alemanha, para ir para Jerusalém. Quando ele chegasse em Jerusalém, ele estaria sem um tostão no bolso. Então, inventaram a nota promissória. Então, o que era a nota promissória? Você depositava uma certa quantidade em ouro num banco aqui, e o banco te dava um papel que,
se você chegasse em Jerusalém, lhe dava um poder de compra equivalente àquela quantidade em ouro. Tá certo? E isso, naturalmente, exige cálculos cada vez mais complicados. E como vai ser, então, a notação, quer dizer, das operações comerciais realizadas? Nesta época surge, então, um frade italiano chamado Luca Pacioli, o que ele chama as partidas dobradas. Você coloca, vamos dizer, o que você recebeu e o que você gastou em duas colunas, crédito e débito. É isso que se faz, tá certo? Qualquer um que pegue seu extrato bancário vai ver lá, você depositou tanto, retirou tanto, tá certo? E isso, então, permite a notação de operações comerciais cada vez mais complexas. Tá certo? E as operações comerciais já não se referem necessariamente a objetos materiais, mas a quantidades abstratas. Quer dizer, você pode comprar uma certa quantidade de bens por uma certa quantidade de dinheiro sem você ver aqueles bens. Você não precisa tocar aquilo, você não precisa ter o domínio material, não é isso? Então, também, nesta mesma época, a partir, digamos, do século XIV, começam a se formar os Estados Nacionais. Como é que se formam esses Estados Nacionais? Se forma a partir de um conflito que surge entre o rei e os demais aristocratas. Tá certo? Então, todos nós sabemos que quando o Império Romano se desmembrou, aquilo veio abaixo, os senadores, os homens importantes, que cada um tinha realmente uma fazenda, se retiram para as suas fazendas e fazem delas organismos político-militares independentes. E isso é o que nós chamamos de feudalismo. Né? E entre esses senhores feudais havia naturalmente alguma liderança, algum que era considerado um cara mais importante e ao qual os outros se reportavam, como dizer, um primus inter pares, quer dizer, ele era o primeiro, era o mais importante, mas entre iguais. Né? E isso era um rei durante esse período. Vários conflitos de autoridade surgem entre os reis e os aristocratas, os senhores feudais, fazendo com que, até por uma necessidade de defesa do território, porque se tinha invasões bárbaras, né? Então você precisava reunir 10 ou 20 senhores feudais e pegar um pedaço do exército de cada um, né? E o rei tinha que ir lá e pedir, pelo amor de Deus, para que emprestasse tantos soldados. Isso começou a ficar cada vez mais imprático. Então havia necessidade de uma centralização, de uma organização administrativa maior. E, muito bem, então era importante que o rei tivesse um exército maior do que o dos senhores feudais para poder ter hegemonia sobre eles. E como é que ele ia pagar esses soldados? Tá certo? Então, bom, eu vou pagar com o que eu obtiver, vamos dizer, quando derrotar o inimigo, eu tomo tudo que ele tem e daí nós dividimos. Né? Mas isso é a longo prazo. Então era uma operação de risco. E ele também não poderia pagar tudo isso em bens materiais. Como é que você ia distribuir bens materiais, digamos, para 30, 40 ou 100 mil pessoas? Então, se você fosse pagar em vacas, quantas vacas você precisaria? Então o negócio começa a ficar imprático e daí, vamos dizer, a riqueza financeira, que é uma riqueza simbólica, por assim dizer, começa a predominar sobre a riqueza material. E daí surgem, então, as grandes organizações bancárias, né, que sustentam esses empreendimentos militares com empréstimos que o rei deveria depois pagar, né, com o que ele conquistasse no território inimigo. E se ele, por acaso, perdesse a guerra, ele ficava endividado, né, e os bancos, automaticamente, os banqueiros adquiriam, então, eles um poder sobre o rei, a ponto de alguns banqueiros dominarem completamente muitos dos reinos, então, nascentes. E é evidente que tudo isso equivale a uma imensa matematização da vida social. A maior parte dessas operações é feita inteiramente no papel, correspondendo, idealmente, vamos dizer, a certas quantidades de bens. Né? Se você pensar bem, essa passagem da riqueza material para a riqueza financeira
ela, vamos dizer, é uma ascensão do grau de abstração em toda a sociedade. Hoje em dia, qualquer pessoa sabe lidar com essas quantidades de riquezas que ela não verá jamais. Por exemplo, imagine, você vai lá ver o saldo bancário. Eu duvido, e faz pouco, que você seja capaz de traduzir o seu saldo bancário em bens materiais, mentalmente. Isso corresponde a tanto de feijão, corresponde a um automóvel, corresponde a um anel de diamante, corresponde a um poço de petróleo, corresponde a uma banana, e assim por diante. Não dá para você fazer isso. Né? Então, isso quer dizer que toda a vida econômica ela é abstrata e cada vez mais matematizada. E isto, evidentemente, faz com que a técnica matemática vai se aprimorando, aprimorando, aprimorando. Também, você vê, durante toda a Idade Média, todos os mosteiros não se ocupavam apenas de ficar rezando e lendo Bíblia. Né? Eles faziam alguma coisa, eles tinham que sobreviver. Então, plantavam, tinham alguma atividade econômica e também a simples preocupação de melhorar a vida humana, de socorrer os pobres, etc., fez com que os monges sempre se dedicassem a invenções técnicas, aprimorar as técnicas agrícolas, aprimorar as técnicas de construção, aprimorar a fabricação de roupas e assim por diante. Então, isso foi tendo também um efeito acumulado. Então, são milhares de inventos que primeiro surgem, vamos dizer, com formas materiais elementares, mas que à medida que vão se aperfeiçoando, requerem a introdução o quê? Do cálculo matemático. Né? Então, por exemplo, a utilização da matemática nas construções vai também aumentando, aumentando, aumentando. Do mesmo modo, na área da navegação. Então, até um certo ponto, você pode se orientar pelas estrelas que você vê, tá certo? Mas, se você vai fazer uma viagem mais longa, o negócio já complica, tá certo? E você precisa ter mapas mais adequados e mais precisos, tá certo? Com medições mais exatas. Então, quer dizer que, a partir do século X, XI, você vê uma pressão cada vez maior da sociedade no sentido de utilizar técnicas matemáticas cada vez mais aperfeiçoadas. Tá certo? Então, é claro que isso também dá às matemáticas um prestígio enorme. Não é isso? E tudo isso, então, culmina nas descobertas de Galileu e Newton, que exercem sobre a mente europeia, sobre a imaginação europeia, um impacto absolutamente formidável. Quer dizer que, repentinamente, parecia efetivamente que as leis matemáticas, que são o fundamento da existência universal, tinham sido descobertas. Na verdade, se você pensar bem, né, essas descobertas abrangem uma fração mínima do fenômeno universal. Abrangem um aspecto apenas. Por exemplo, a lei da atração dos corpos. Eu digo, bom, mas além de se atraírem uns aos outros, os corpos fazem uma infinidade de outras coisas. Isso. Em primeiro lugar, para eles poderem se atrair uns aos outros, eles precisam existir. Isso. E, como eu disse, não existe o equivalente matemático da noção de existência. Né? E isso, aliás, foi depois, vamos dizer, a objeção que Leibniz faria a toda a física desta época. Ele disse, se você tiver todos os dados quantitativos sobre um ente, você continua não sabendo se ele existe ou não. Quer dizer, o fenômeno da existência, ele em si mesmo não é matematizável, não tem um equivalente matemático. Mas, isso é o que nós vemos hoje, com um certo recuo, e que Leibniz, com grande antecedência, já viu no começo do século XVIII. Mas, naquele primeiro momento, pareceu realmente que o ser humano, ao pular do mundo sensível para o mundo das fórmulas matemáticas, tinha saído da ilusão para a realidade.